Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Introdução à Programação para Geoprocessamento. Nesse vídeo vamos abordar a biblioteca Folium. A biblioteca Folium é uma biblioteca do Python específica para criar mapas interativos. Ela é baseada no Leaflet.js e permite criar visualizações dinâmicas diretamente no navegador ou no notebook. Os principais pontos da biblioteca, né, interatividade. Então ela permite que a gente trabalhe com zoom, pan e outras interações aplicadas nos marcadores. Facilidade de uso, né, ela tem uma integração simples com dados geoespaciais em Python, apesar de às vezes o código ficar um pouco extenso, ela é bastante simples, né, de realizar essas visualizações e as integrações com os nossos dados geoespaciais que muitas vezes vão estar lá no formato de GeoDataFrames. Possui elementos avançados, marcadores, polígonos, linhas, mapas de calor, pop-ups, entre outros. Então a gente pode trabalhar com esses elementos tranquilamente na Folio. E, por fim, ela possui vários mapas bases, né, com base em provedores, da mesma maneira que a Contestly possui, né, provedores como o OpenStreetMap, o Stemming, o CartoDB, entre outros provedores. Vamos dar uma olhadinha no nosso notebook para ver como funciona, então, na prática, a biblioteca Folium. Então aqui nós temos o nosso notebook do capítulo 6 do nosso livro. Já rodei ele aqui. Então aqui nós temos o shapefile das hidrelétricas de São Paulo, são arquivos do tipo ponto. Criei um GeoDataFrame a partir da leitura desse shape. E para calcular, para utilizar o Folium, normalmente nós temos que indicar um ponto onde ele vai centrar, digamos assim, o mapa, porque ele possui um mapa contínuo, né, do globo terrestre, e ele dá zoom, então, e foca em algum local que nós temos que definir. E esse local, normalmente, nós definimos pela latitude e longitude central dos elementos que nós estamos analisando. Nesse caso aqui são as geometrias, os pontos, né, das hidrelétricas do estado de São Paulo. Tá? Então ele vai calcular a latitude e a longitude com base na média aqui no X e no Y, médios, que nós temos nesse conjunto, nesse shapefile, que era um shapefile, virou um GeoDataFrame. Tá? E depois, então, vamos utilizar essa latitude central e longitude central para locar e construir, então, o nosso mapa no Folium. Então, aqui nós temos, vou explicar um pouquinho melhor isso depois, mas por enquanto quero só mostrar, na verdade, as funcionalidades. Então, aqui nós temos um tipo de visualização mais simples. Nós escolhemos esse mapa base, na verdade não escolhemos o mapa base, então ele vai pegar o mapa padrão. Então esse aqui é o nosso mapa padrão, base. Se não definirmos, vai vir a visualização com ele. E aqui cada marcador é uma hidrelétrica, né, no estado de São Paulo. E se nós clicarmos aqui, nós vamos ter a potência instalada em cada uma das hidrelétricas. Né? Por que não tem o nome aqui, só tem a potência? Porque foi isso que nós definimos aqui no código. Que nós queríamos que o pop-up fosse só referente à coluna potência. Se quisesse mais, depois nós vamos ver outros exemplos que eu vou ter outras colunas, outros atributos também aparecendo aqui na nossa visualização. Tá? Então, nós podemos ter o mapa base, ou melhor, nós temos o mapa base, nós temos os pontos referentes ao nosso elemento que nós estamos visualizando, nesse caso pontos referentes às hidrelétricas, e quando clicamos em cada ponto, vai nos dar então a potência em cada uma das hidrelétricas. Nós podemos dar zoom aqui, podemos dar um pan, podemos verificar aqui com mais um nível de zoom maior. Tá? Então podemos aqui trabalhar, fica um ambiente realmente, um mapa realmente interativo. Aqui embaixo nós temos outro exemplo. Aqui mudei o mapa de fundo, mudei o símbolo, né, dos marcadores. Da mesma maneira ainda, clicando, eu ainda obtenho as potências. Tá? Então essa imagem de fundo aqui é uma imagem do provedor da Esri. Então podemos fazer essas alterações aqui. O código aqui está bem parecido com o anterior. A diferença básica aqui é que nós mudamos o provedor, né, dessa nossa imagem de fundo do nosso tile. E aqui da mesma maneira, se eu der zoom, ó, ainda vou continuar então com as informações aqui, né? Aqui fica melhor até para enxergar essas hidrelétricas. E clicando aqui eu tenho as potências. Então fica realmente muito interessante, né, de trabalhar. Ó, então podemos verificar realmente aqui a existência delas. Ó.
Eu posso modificar, aqui é só um exemplo, modificando o tamanho da nossa visualização. Mas vamos partir aqui, ó, nos dois exemplos anteriores, nós tínhamos dados do tipo ponto. Aqui, então, nós temos dado do tipo linha. Essa aqui é a BR-116, todo o Brasil. Plotamos ela aqui com esse mapa de fundo. Tá? Não definimos aqui o provedor, né, do mapa, então ele pega o mapa padrão. Então temos aqui, podemos trabalhar com mapa com dados do tipo linha também. Aqui então nós temos um exemplo de dados do tipo polígono. Então clicando aqui, ó, eu não tenho nada por enquanto, não defini nada para esse mapa. Ó, aqui nós temos o estado do Amapá e não definimos realmente nada para os marcadores ainda. Tá? Então, realmente nós clicando aqui, não vai ter, aqui nós temos só visualização, né? Aplicamos uma transparência, mas nada de informações e dados adicionais. Temos outro exemplo aqui, só para demonstrar que podemos modificar as cores, né, do nosso elemento e aqui já inserindo então as informações. Então, e também modifiquei a maneira de visualizar a informação. Anteriormente eu tinha pontos, né, eu tinha que ir até o ponto, clicar no ponto, dar o nome do município e também da população de 2010, de 2021 e qual foi a diferença, né, a mudança nessa quantidade de população nesse período. Tá, então aqui um crescimento, né, relativamente grande, aqui 41%, 45%, né, então todos os municípios praticamente do estado do Amapá apresentaram uma grande mudança na população entre os dois censos demográficos. Tá? Então essa aqui é uma maneira de visualizar e claro, eu posso dar zoom, né? Então talvez queira trabalhar num contexto aqui específico, né? Então eu dou um zoom, consigo visualizar melhor, na verdade, aqui os municípios e essa informação da população. Passando aqui para mais um exemplo. Nesse caso aqui, né, eu tenho todos os municípios ainda e os dados de todos os municípios, mas aqui eu optei por evidenciar, né, o município de Macapá, então apliquei um padrão diferente para ele, da mesma maneira que faríamos lá na GeoPandas, com o uso da Matplotlib também, nós podemos trabalhar aqui com o Folium. Então temos o município aqui. Outra visualização, então, onde nós classificamos ou atribuímos cores diferentes para cada município, com base no seu nome. Tá? Então é possível também fazer esse tipo de operação aqui usando a Folium. E aqui nós temos uma visualização com dois elementos. Então, um elemento do tipo polígono, que são os municípios do Amapá, e outro dado do tipo ponto, que são as estações da ANA. Então aqui nós temos, né, as mesmas informações dos municípios, não alterei aqui, né, são as populações, e aqui nós temos cada uma das estações da ANA com seu código, qual o rio e quem é o operador. Tá, então aqui temos outras estações. Tá, e dessa maneira então temos os dois tipos de... Ó, mais uma estação aqui, ó, Rio Araguari, quem opera é CPRM. Tá? Então aqui eu tenho tanto a informação do município quanto a informação dessas estações. Então só um exemplo para demonstrar essa utilização de dois Geodata Frames diferentes aqui, né, com tipos de dados também diferentes, tipos de geometrias diferentes, utilizando a Folium. Então, basicamente, os exemplos, claro que aqui é uma introdução, né, uma breve introdução à Folium, está dentro do contexto do nosso capítulo 6 sobre visualização de dados. A ideia não era esgotar o assunto e apenas mostrar algumas das aplicações. Vamos voltar agora para o código para verificar, então, discutir algumas questões importantes com relação ao código.